Filhas do Rei, amadas do Pai, servas do Deus Altíssimo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom ter você aqui conosco nessa mesa e um desejo do nosso coração é que esse podcast venha te encontrar e venha mudar a sua história. Que o Espírito Santo de Deus visite você aí agora, com graça, com unção, com resposta, porque eu tenho certeza que hoje vai ser sobrenatural. Aleluia. E quem tá aqui comigo? Minha loira, minha linda, minha ungida, sempre ela. Não vivo sem ela. Ainda mais agora com esses cabelos. Você cortou o cabelo, agora Gente, esquece. a minha voz continua a Linda. mesma, mas os meus cabelos... Como é que você tá, minha loira? Ah, não, agora perto da senhora, tô sempre bem, né? Ah, parou com a palhaçada. E você que tá nos assistindo, deixa seu like, compartilha Sim, e muito comenta aí importante. embaixo o que você está achando do episódio, se tem um testemunho que você quiser compartilhar, escreve aí embaixo nos comentários. Em nome de Amém. Jesus, né? E hoje quem tá com a gente? E hoje temos uma labareda, Meu Deus. manto do recanto, Sim, é missionária Ana Flávia Mato. Uhul. Seja muito bem-vinda. É ela Obrigada. do manto, do canto, do recanto, Oxe. cheia da unção, linda, Amém. loira, toda trabalhada na trabalhada. palavra, Ah, ele. com esse sorriso que contagia. Glória Seja a Deus. bem-vinda, minha querida. Obrigada, minha pastora. É uma honra ter Obrigada, você aqui com a Letícia. gente. A honra é minha, né? A honra é minha. Tô Amém. muito animada e nervosa. Se preocupa não. Não aqui, precisa ficar nervosa. Aleluia. Louvado seja Entendeu? o Aqui Senhor. é tudo descontraído, debaixo da direção do Espírito. Amém. E na mesa. E na Yes. mesa, tá? Na mesa. Aleluia. E você tem muita história pra compartilhar com a gente, que vai Amém. edificar vidas e transformar vidas em nome de Jesus. Eu creio, eu creio. Amém. Glória Amém. a Deus. Então conta pra gente como tudo começou. Quem é a Ana Flávia? Então, Antes de ser a missionária, né? É. Quem é a Ana Flávia? Ana Flávia é a mãe do Davi. Ana Flávia nasceu em Contagem, né? E morou lá por quase a vida Contagem toda. é onde, pra quem não conhece? Minas Gerais, gente. uai. Brasil. Ah, ok. Uai. Mineira, né? E Ana Flávia converteu aos 17 anos, né? Aos 17 anos foi meu primeiro encontro com Jesus, muito nova. E fiquei muitos anos afastada da presença do Senhor e voltei para a presença do Senhor Jesus há mais ou menos há 8 anos atrás. Mais Uau. ou menos por aí. Uhum. Quando meu filho tinha entre 4 anos de idade. Então Uau. foram longos anos afastados. Longos anos afastado da presença de Deus. Mas o mais interessante, né? O que não faltou, a gente não pode dizer isso, né? Foi por uma desobediência mesmo, que Uhum. o Senhor levantou de pessoas, de profetas, de pregadores. Quantas vezes eu não entrei em igrejas que eu ia da época dos 17 anos por causa de um louvor que estava tocando. Mas é a dureza do coração do homem, né? Uhum. Até que Jesus me deu uma nova oportunidade. E graças a Deus E por nunca isso. mais eu Deus. saio da presença dele. Glória a Aleluia. Deus Pode por isso. passar o que for, o vale que for. Como já passei alguns, mas a presença dele é o que me fortalece, é o que me Aleluia. basta, é o que me mantém de pé, é o que me Amém. dá força para prosseguir. Glória a Deus. Quando E Jesus sem entra na Jesus a gente não... história. Exatamente. Eu acredito que aos 17 anos eu ainda não tinha tido um encontro genuíno com o Senhor. Porque Uhum. quando a gente tem verdadeiramente um encontro com o Senhor genuíno, uma intimidade profunda com Deus, não tem como você sair da presença É dele. verdade. Não tem como. Uhum. O que aconteceu que você realmente voltou de verdade? Como que foi Aí, essa esse experiência? espaço, ele é um espaço, assim, muito longo, de muitas histórias, né? Que a Uhum. gente Pode ficaria aqui contar. a gente ficaria aqui uma noite Conta tudo, Amanda. inteira, Conta né? tudo. Mas o que me fez voltar para a presença do Senhor Jesus foi um diagnóstico médico. Por incrível que Uau. pareça, foi um diagnóstico. Qual? Eu tive vários livramentos de morte durante esse período de afastamento, Uhum. assaltos à mão armada, assim, de eu ser assaltada e o assaltante virar para mim e vou te matar. Meu E aí, Deus. quando eu entrar dentro da igreja, o Senhor levantar alguém e o profeta assim virar e falar assim: eu te dei um livramento de morte, Meu a Deus. mão armada.
e assim, eu ficar muito impactada, porque o desviado é assim, ele chora, ele fica impactado, mas muitas das vezes ele não tem a força necessária para prosseguir. E assim, como se diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir, Uhum. né? E o mundo, ele é um lugar, entre aspas, confortável, Uhum. né? Sim. O desviado sabe que se ele voltar para a casa do Senhor, ele tem que ter um padrão na porta estreita. E fora Satanás, que fica o tempo todo ali acusando. Você vai voltar para a igreja? Você fuma. Você vai voltar para a igreja fumando? Você vai voltar para a igreja bebendo? Acusando, né? Né? Você vai voltar para a igreja. Esse é o papel dele, né? O É, acusador. se você Exatamente. tem um namoro a qual você tem uma relação sexual, você Uhum. conhece a palavra de Deus. Eu acredito que isso vai edificar a vida de pessoas, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Uhum. Muitos desviados vão para a casa do Senhor, chora, o Senhor fala, alguns até se reconciliam, mas não conseguem se manter, Permanecer. permanecer, não tem Uhum. força, né? Uhum. Mas graças a Deus comigo foi uma situação tão específica, né? Porque eu sempre tive muito temor, né? Assim, apesar de estar no mundo, eu sabia que se eu morresse ali, do jeito que eu estava, na situação que eu estava, eu sabia para onde que eu ia. Hum. Eu sabia da promessa que Deus tinha feito na minha vida com 17 anos. Aos 17 anos, Deus levantou uma menina de 12 anos, né, em profecia, e falou: o Senhor vai te levar a nações, o Senhor tem um propósito na sua vida missionário. Então Uau. eu já sabia disso. E ao mesmo tempo, o Senhor ele trabalha na vida, trabalhou na minha vida em específico de uma maneira tão linda que eu sentia que eu iria voltar. E eu falava com Deus mesmo desviado, eu falava: Senhor, eu quero voltar para a sua presença, né? Eu quero estar na tua presença. Se um dia eu Uhum. tiver um filho, eu não quero que o meu filho trilhe o mesmo caminho Uhum. que eu trilhei, né? E mesmo sabendo assim que para mim era uma coisa meio que não ia acontecer na minha Uhum. cabeça, eu não ia ser mãe, né? Eu sempre falava assim, desviada, eu não quero ser mãe, né? Uau. Eu não nasci para esse negócio de ser mãe, casamento. Isso tudo foi fruto de uma decepção, né, Hum. bem nova, aos 17 Uhum. anos, noiva, que foi o que eu não aguentei, né? Quantas pessoas saem da presença de Deus por uma questão de vida sentimental, É né? verdade. Então, ali, noiva, pronta para casar, aí veio uma traição, e aí aquilo me levou para o mundo. Mas é porque os meus pés não estavam firmados, Uhum. né? Porque Jesus não teve nada a ver com isso. O que teve a ver com isso foi o homem, Sim. né? Mas meu entendimento, ele não tinha a maturidade naquela época para entender isso. E quantas jovens não passam por isso? Moças Verdade. que foram criadas na igreja, que estão na igreja, que passam por uma decepção na vida sentimental, né? E, e procuram o mundo, É né? verdade. E fala, não, já que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, eu estando na igreja, então agora eu não quero mais saber de relacionamento, Uhum. não quero mais saber de. E Uhum. aí o diabo pega isso como um grande aproveito, porque isso é a nossa Sim, alma, sim, né? sim. Ele Como diz o nosso potencializa, pastor, ele ele potencializa. potencializa esse E ali acontecimento. começa os pratos a aparecer, Uhum. começa amigos a aparecer, começa as baladas a aparecer, começa a bebida a aparecer, começa as drogas a aparecer, começa um monte de coisas a Sim. aparecer. E ali aquilo ali vai Sim. ficando cada vez mais E um profundo. abismo vai chamando o outro abismo, Exatamente, né? como diz a palavra. É uma Então, brecha. essa foi a Ana Flávia durante anos, mas no fundo, era uma Ana Flávia vazia, era Uhum. uma Ana Flávia que sonhava em ter uma família, era uma Ana Flávia que via as pessoas terem uma vida familiar bem-sucedida e Uhum. queria ter também, né? Que eu nasci num contexto criada sem pai. Então, assim, eu tinha uma visão meia contorcida. Eu via Sim. aquela família ali perfeita e eu Uhum. achava aquilo maravilhoso, Uhum. né? Mas eu achava que aquilo não é para mim. Isso Entendi. não é para, né? E longe da presença de Deus, isso Uhum. fica cada vez mais potencializado, como a pastora falou, É verdade. né? Uau. E aí, com um certo tempo, né, para chegar nesse momento da volta, eu conheci, né, o pai do meu filho. Com 2 meses de relacionamento, eu engravidei. Uau. Uma pessoa que namorou, né, durante muito tempo, nunca tinha engravidado, eu engravidei. E nesse tempo de que eu descobri que estava grávida, eu
parecia que tinha desabado o mundo. Eu falei, e agora? Apesar de já estar já com 28 anos, né? Uhum. Engravidei do Davi com 28 anos, eu pensei, poxa vida, o que que eu vou fazer na minha vida? E agora? O que que eu vou fazer, né? Você vai falar com uma pessoa, né, com um relacionamento de tão pouco tempo, que você tá grávida, né? Uau. E aí houve aquele amaziamento fora do parâmetro de Deus, houve assim também aquela coisa que vinha na minha cabeça, que eu falava assim, poxa, eu acho que o Davi merece ter uma família. Aí Uhum. nasce uma família totalmente fora daquilo que deveria Totalmente ser. fora dos princípios. Sim, É. mas a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, houve algo muito mais forte, porque eu falei, nossa, e agora? Uhum. Eu lembro que eu grávida de 4 meses, eu passava muito mal, muito mal. Eu subia a rua, nossa saudosa amiga pastora Tânia, ela tinha uma igreja na uma igreja na rua que chamava Rio Paraopeba, e aí eu subindo a rua, eu falava com Deus, uma desviada falando com Deus, falava: "Deus, eu entrego meu filho para o Senhor". Nem a minha vida era dele, né. Uau, E eu falava forte. assim: "Eu entrego meu filho nas tuas mãos, Senhor. Aham. Eu quero que o meu filho tenha uma nova vida, uma vida diferente daquilo que eu tive. Meu filho é do Senhor. Ele vai se chamar Samuel. O nome do Davi não seria Davi, seria Samuel". É interessante que eu ouvi uma voz dentro de mim Uhum. e falou comigo: "Não, ele vai se chamar Davi". E aquilo Uau. ali naquela hora eu falei: não pode. Mas não pode mesmo. Eu tô ficando é doida". Hum, Que o Senhor, eu já tinha tido experiências, assim, do Espírito Santo falar comigo, sim. né. Então, assim, eu falei: "Não, não é não. Mas não tem como. Vai ser Davi, pronto. Não, eu vou entrar nessa igreja aqui". E eu sempre entendi assim, eu vou falar com Deus em pensamento, porque eu sei que em pensamento o diabo não vai escutar. Então eu era uma desviada que entendia das coisas, Uhum. entendeu? E eu Uhum. falava assim: Tava "Vou entrar". ligada. Vou entrar nessa igreja aqui. Se alguém falar alguma coisa sobre Davi, se o pastor falar alguma coisa sobre Davi, será Davi, porque eu queria que fosse Samuel, filho de Ana. Eu queria que fosse Uau. Samuel, né? E aí, eu falei, Samuel profeta, vai ser Samuel. E tinha aquela coisa, né, desviada, gente. Uhum. Desviada. Mas Uhum. pensa numa pessoa desviada. Para você Eu. ver o favor de Deus, o amor de Deus. Aham. Exato. E aí, quando eu entrei na igreja, o pastor estava terminando a pregação, ele estava pregando sobre um outro contexto, ele me entra com Davi e Golias. Aí eu desabei a chorar. Meu Deus, olha Essa só. foi uma experiência muito forte com Deus, mas não pense você que eu voltei para Jesus por causa disso, que não Hum. voltei, não voltei. Ele orou, repreendeu um espírito de morte, repreendeu, ele falou: olha, o diabo está amarrando o seu parto, como de fato foi, Meu né? Deus. O diabo está amarrando o seu parto Uau. para te matar. Meu Mas o Deus. propósito de Deus na sua vida é tão grande, Deus tem uma obra tão grande na sua vida Aleluia. e na vida dessa criança. Deus está te dando livramento, mas você conserta, porque já acabou o tempo de você estar no mundo, Uau. entende? É uma coisa tão interessante como que Deus faz as coisas. Eu lembro que a primeira igreja que eu preguei, após assim, né, ser treinada, já estar no campo missionário, fora da igreja que eu congregava, foi a igreja da pastora Tânia. Eu tive um encontro com ela, assim, eu estava em oração, e ela estava numa campanha, e eu estava Uhum. orando sozinha, e ela veio até mim. E aí Deus usou a vida dela, e no dia que ela me viu, ela falou assim: "Você vai pregar na minha igreja, me dá seu telefone". E Uau. eu nem imaginava que era a mesma igreja a qual eu entrei grávida do Davi. Uau. Olha como Deus é. Lindo. É o E Senhor aí cuidando de passei a tudo. gestação do Davi, toda passando mal. E no dia que eu fui ganhar o Davi, eu lembro que o meu médico falou comigo assim: "O Davi, eu entrei no 7º mês, e ele já estava com 2 centímetros de dilatação, e ele permaneceu com os 2 centímetros de dilatação o tempo todo. E quando chegou e eu não sentia absolutamente nada, Hum. de contração, de nada. E aí eu lembro que eu tinha feito uma identidade estava muito feia, né, e aí eu falei: "Não, vou fazer a identidade para ir para o hospital". E no dia que eu fui buscar a identidade, eu passei no médico, aquela coisa de ser no médico toda semana, no final, né. Uhum. Aí o médico fez o meu exame e falou assim: "Olha, você não tem mais líquido, você não tem líquido nenhum. Eu vou te passar para o seu médico, e o seu médico vai
te encaminhar para o parto, Uhum. uma cesariana. E aí o meu plano de saúde, até então, achei que estava tudo certo. Peguei a neném ali, estava tudo tranquilo. Quando eu subi no médico, meu médico virou, falou comigo, né, que ele tinha até 1h da manhã para nascer. Isso era 11h da manhã que eu fiz o exame, 2h ele me deu o diagnóstico, Uhum. né, e a consulta, e ali ele já queria me internar. E aí ele falou: você não tem passagem, e não tem líquido, essa criança precisa nascer. E aí não deu certo, o plano não aprovou, e eu fui para o SUS. Quando eu cheguei no SUS, com o exame, com tudo, e eu tranquila, rindo como se não tivesse acontecendo nada, né. Quando eu cheguei no SUS com a minha mãe e tal, né, com o pai do Davi, que a gente entrou, o SUS não aceitou aquele diagnóstico Uau. particular e falou: "Não, a gente vai induzir seu parto". Eu lembro que eu estava horas sem comer, e aí eu falei assim: "Não, tudo bem, então induz o parto". Quando foi Uhum. induzir o parto, minha mãe tá assim: "Não, não tá tudo bem não, vamos sair daqui, vamos para outro hospital". Eu falei: "Não, mãe, até a gente sair daqui e ir para outro hospital, vamos ficar aqui mesmo". Aí eu comi, Uhum. sabe, eu me alimentei e tudo, só que aí ela foi fazer um exame na minha barriga. Quando ela fez o exame na minha barriga, ela detectou que o coração dele já estava diminuindo a frequência cardíaca toda vez que ele estava forçando, e eu não sentia nada. Hum. Aí ela me levou para a sala de cirurgia, de barriga cheia, aquela coisa toda. Só que aconteceu algo sobrenatural na hora do parto. Eu tomei anestesia, mas o Senhor permitiu eu estar consciente. Eu vi o vale da sombra da morte ali. Uau. Eu Olha só. vi ali Como o assim? O que diabo, que aconteceu? eu vi o diabo tentando me levar ali naquela hora ali. Era Uhum. como se eu assistisse a médica falava: "Ele subiu", né, e aí falava assim: "É, mas ela tá sangrando, ela tá tendo hemorragia", e chamou um outro médico que estava de plantão, que entrou na sala na hora e falou: "Não, saem, pode sair vocês 2 que eu vou terminar a cirurgia dela". Eu lembro disso como se fosse hoje, né. E aí as pessoas até um certo tempo falavam assim: "Não, isso talvez seja uma alucinação que eu tive", algo Uhum. assim. Mas o Davi nasceu. Quando o Davi nasceu, todo mundo conhece ele, branquinho, lourinho, lindo, né. Uhum. Ele nasceu quase da cor da senhora. Uau. Ele nasceu já sem força, cansado, né. Mas ali, depois que terminou o E ele parto, nasceu com quantos meses? ele nasceu do período normal. Normal? Esse período de 7 a 9 meses, ele Uhum, foi ficando com 2 centímetros de dilatação e fazendo força para uhum. nascer. Nasceu com coágulo na cabeça, assim, por fora, né, como Uhum. se fosse um galo de tanta força que fez. Uhum. Nasceu Que normal. com essas com essas marquinhas que a gente tem querendo abrir porque não tinha líquido. Uau. Então foi um processo, mas o mais interessante é que a gente vê assim: "Ah, mas nasceu bem, nasceu". Mas eu sabia que ali o diabo, eu lembrei Uhum. daquele dia que eu Da entrei na palavra igreja, da palavra profética. profética que foi orado por mim, e realmente passei mal do Davi. Mas fato é que eu sempre falei desviado que se eu tivesse um filho, né, que eu achava que eu não ia ter, então Uhum. eu falava, a minha vida ia começar a mudar a partir daquele momento. E como de fato mudou, a maternidade mudou a minha vida. Uau. Aquela responsabilidade de ser mãe mudou a minha Uhum. vida. Mas aquilo, mesmo assim, eu não tinha força para voltar para a presença Hum. de Deus. Tive um casamento que não deu muito certo, mas esse é um assunto para uma outra, e Uhum. não teria como dar, porque estava fora daquilo que o Senhor Uhum. propõe, né. Uhum. Deus tem para você, jovem, um casamento. Deus não Aleluia. tem nada para você fora disso. Amém. O que Amém. tem fora não vem da parte de Deus. Deus tem princípios de honra para a Amém. vida de uma mulher, Amém. Aleluia. né. Só que quando você está no mundo, você não entende isso, Yes. né. Uhum. Mas quando a gente está vivendo uma situação Uhum. longe da presença do Senhor, mas que você já teve um ensinamento, toda prova que você passa, você lembra que é desobediente a você. O desviado sabe. Por isso que é Uhum. tão difícil pregar para desviado. As pessoas vinham pregar para mim, eu pregava para elas. Olha. Pregava. Hum. E aí ela falava, só que tinha uma pessoa que orava por mim. Você era Hum. abusada então, né, Ana? Era, eu É. era. Ana, você Hoje Missionária. eu era não sou mais, terrível. não. Hoje eu não sou. Não, né, não, né, não. Graças a Quem Deus. conhece? Hoje eu não Graças a Deus. sou. Glória a Deus. Mas assim, foi uma fase da minha vida onde começou a transformação, veio do Davi. Uhum. E o Davi, de fato, é uma criança
é diferente desde de criança, desde pequeno. Uhum. Ele é uma criança diferente, né? E aí foi passando-se o tempo. Deus fez uma obra na minha casa. Minha irmã converteu. Aleluia. Glória. Eu separei aos 4 anos do Davi e fui para casa da minha mãe. Uhum. E nesse processo de eu ir para casa da minha irmã vai e converte. Para mim aquilo foi, Uau, forte. para mim no mundo foi terrível, Você mas ficou indignada. nossa, não é que eu fiquei indignada. Eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia de varizes na perna e falei, né? Fiz o risco cirúrgico. A gente faz todo um risco Uhum. cirúrgico para fazer aquilo, que foi da gravidez, né? Uhum. E aí todo mundo preocupado comigo, né? E tal. E eu lá, né? Com as pernas com problema de circulação e fumando. Mandava minha vizinha comprar cigarro para mim, né? Hum. E a Uhum. minha mãe quase me matava, mas não tinha jeito. Com as pernas tudo enfaixado, foi um pastor na minha casa me visitar. Gente que eu conhecia. E essa mulher que orava, hoje falecida, que orava muito tempo para minha vida. Uhum. E eu ouvi aquilo tudo. Ele falou assim: abriu uma igreja, vai lá na minha igreja. Eu falei assim: eu vou lá. Aí ela vai, a minha irmã toda empolgada, né? Vai, ela vai, vai. Aí começou a minha irmã: vamos na igreja hoje? Vamos. Isso era de manhã. Quando dava de noite, vamos na igreja? Ah, não, não vou não. Você me prometeu que você ia. E ali ela foi insistindo, sabe? Dias, dias. E um dia eu falei assim: mas você é muito chata. Eu vou na igreja com você porque você é muito Ai, chata. o poder da insistência. Fui com Uhum. maço de cigarro na mão, fui para a igreja. Quando chegou lá na igreja, eu lembro que antes eu tinha passado, uma semana antes, eu tinha passado aquele exame periódico que a gente faz, toda mulher faz, no Uhum. ginecologista, anualmente. E o meu médico, ele é sensacional. Ele estava ouvindo o Good Times dele, aquelas músicas, né, anos 80, anos Uhum. 90 dele, lá e fazendo o exame de ultrassom. E ele falou assim: olha, você vai sair daqui desse jeito. Você vai passar ali e pegar uma guia cirúrgica que eu vou te operar. Uau. E eu olhei para ele e falei assim: por que, doutor? Eu estou vendo um cisto no seu ovário esquerdo e eu não posso deixar ele aí. Aquilo me deu, acendeu uma luz. Eu tô com câncer. A primeira Misericórdia. coisa que eu pensei, eu tô com câncer. E ele falou: eu preciso tirar, eu preciso fazer uma biópsia, né? Desse jeito, super. Tranquilo. É igual a gente está conversando aqui. E Misericórdia. eu falo muito pouco, né? Como vocês Uhum. sabem, mas eu não falei nada. Eu silenciei e falei: pronto, tô doente, né, Deus? Eu sei. Aí começa o conflito, né? Tô doente é por causa da minha desobediência, né, Deus? Eu sei. A consciência já pesou. É. Aí nesse processo a minha irmã começou a insistir, insistir mais, insistir mais. Aí eu fui. Quando eu entrei na igreja, sentei lá, eu sentava no último banco, que eu falava: Deus, não levanta ninguém para falar comigo, não, que eu já sei que eu tô errada. Eu já sei. Vem a irmãzinha do coque. Tem que ser. Conhecida minha de anos, né? Ia comigo para as casas das pessoas quando eu tinha 17 anos orar. E aí ela falou comigo assim: minha filha, Deus manda te falar que você pode operar. Ó, e ela nem estava sabendo. Vai dar nada não. Mas isso é só para você voltar e para você entender que quem tem o controle da sua vida é Ele, não é você. Uau. Uau. Forte. E aí eu voltei, né? Porque eu vi que já tinha levado muita. Mas Já eu não já tinha dava mais, né, Ana Flávia? Eu tinha sofrido já demais, gente. não. Eu tinha sofrido muito, já tinha sofrido muito na minha vida sentimental. Só gostava de quem não gostava de mim. Já tinha feito assim tanta coisa que não tenho orgulho, né, de dizer. Mas assim, eu já tinha sofrido demais, demais. Então não era mais aquele lugar que Deus me queria. E Deus deixou, porque Deus deixa, Deus não vai te Deus obrigar. permite. Sim. Né? Deus permite. Deus não vai te obrigar a estar no lugar que Ele quer te colocar. Um lugar de honra, um lugar onde Ele cuida de você, um lugar onde Ele é seu pai, Centro da vontade no dele. centro da vontade dele. Sim. Deus não vai te obrigar a isso. Mas Ele permite que as situações vão acontecendo na sua vida para você entender que sem Ele você não é nada. Verdade. Você não é nada. E voltei. Glória E a Deus. voltei. Eu lembro que eu tive um sonho. E eu sonhei com a irmã que foi consagrada comigo quando eu tinha 17 anos.
E aí eu fui na igreja dela fazer uma visita. Uhum. E nessa visita eu fiquei na igreja dela. E com 2 meses, mais ou menos, que eu estava na igreja dela, para os 3 meses, eu sonhei com uma botija. Sonhei com uma botija de óleo sendo derramada em mim. E eu Uau. falava assim: eu, Deus, eu quero voltar para sua casa, mas eu posso te pedir um favor? Eu falei para Deus: eu quero ficar quietinha. Eu quero ficar lá na última cadeira, eu quero assistir o culto, eu quero te louvar. Inocente. É. Sabe de nada. Não, eu sabia das promessas de Deus, mas eu não queria aquilo. Eu queria. Por que a gente tem a mania de fazer isso? Não, eu acho que é pior falar isso do Será que que não eu sou a falar. única que eu fiz? Ah, É só você. prometo que Só não. eu, né? Você também fugiu, Letícia? Missionária Ana Flávia, se eu te contar que eu entrei por essas portas aqui, o pastor falou, você vai dirigir o culto hoje. Eu pensei que hoje eu ia sentar no banco, servir aqui, nos bastidores. Não, o pastor me colocou pra dirigir o culto. De última hora. É, mas é assim que Deus faz, né? É, mas hoje eu aprendi não. Esses processos me ensinou algo muito importante. A não falar não mais para as coisas de Deus, né? Yes. A não querer viver um plano que você traça. Uhum. Toda vez que eu tracei algo para minha vida, aliás, eu nem traçava, eu ia desgovernada, né? Uhum. Viver aquele momento ali e é um caminho de morte, né? É um caminho de perdição, na realidade. É. E aí comecei, aonde começa a obra missionária. Realmente aconteceu isso mesmo, né? E eu Uhum. voltei daquele jeito, filho. Acho que Satanás já sabia, né? Eu sabia. Já Que Você sabia voltou essa com Tinha menina. ninguém pra segurar ela, Voltei, não. todo amor, com toda voltei no paixão. jejum, põe água, e a igreja tinha esse mover. Tem até hoje, Bispa Janete Dorjó. Um abraço para ela, querida. E assim, ela tem esse mover. Não, nós vamos fazer uma oração de madrugada e ela envolve a igreja e a Uhum. consagração ela vai seguindo. E aquilo foi me fortalecendo, porque eu estava ali, Uhum. falei, eu sei que eu vou sofrer muito, os pratos vai vir. E aí eu falei, Deus, então agora o senhor vai ter que fazer uma obra grande. Isso sem contar que Deus me fez tomar nojo do cigarro, das coisas, eu fui me libertando. Uau, Glória glória Só a que eu não Deus. queria me libertar das minhas amizades. As Hum. amizades, eu queria levar elas comigo, eu queria levar elas para a igreja, só que não era o tempo. Eu não estava Yeah. pronta. E muita Uhum. gente não entende isso. Porque tem muita Verdade, gente que Ana. volta para a casa do Senhor. Acho que é importante falar isso. Sim. Deus vai tirar tudo de você, inclusive as suas amizades Uau, antigas. uau, isso é Forte. forte. Vai tirar. Vai chegar o tempo de você reencontrá-los, mas vai ser um tempo a qual Deus vai te preparar, vai te separar, sabe? Para que você tenha algo ali a acender na vida daquelas Uhum. pessoas. Verdade. Porque não é porque você voltou para a casa do Senhor que você já volta com a sua candeia acesa, É. você já volta com as suas lamparinas cheias, você precisa ser estruturado na palavra, você precisa estar firme. Fundamentado em E o Cristo, Senhor nos conhece princípios. aonde você precisa ser tratado. É E verdade. Satanás também conhece aonde é a sua fragilidade. E ele vai te Verdade, atacar. verdade. E aí eu não queria. Hum. Porque dói, né? Não queria. Poxa, Dói, Senhor, se o Senhor dói. fez comigo, o Senhor vai fazer com ela. Uhum. Uhum. Vai, mas no tempo dele. Do jeito dele, na hora dele. E aí foi isso. Aí eu trabalhava no shopping até 11 horas da noite. O Senhor já queria que eu já não queria mais aquele emprego para minha vida. Uau. E aí o Senhor foi falando comigo, e eu fui fingindo que não era ele que estava falando, porque eu achava que Tem uma raiz de rebeldia aí. eu achava que não, não. Tem. Vou ter que orar dobrado. Ah! Tô brincando, Ana, tô brincando. Tem, fui tratada, mas tinha, até pouco tempo ainda tinha coisas assim na minha vida, Uhum. de falar, não, isso não vou fazer. Você acha por que eu te chamo de patente alta? Porque eu já entendi que eu tenho que ser assim. Deus falou que é assim, entende? Amém, É amém. assim, eu era muito rebelde. Era, gente, não adianta ser rebelde. Não Não adianta ser rebelde. Deus vai te moer até você chegar no ponto que Ele quer que você chegue. Não adianta você ir pelo seu próprio coração. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito. Não É. adianta. Você só chega e deixa Ele te conduzir. Aleluia. Porque a gente quer Verdade. chegar e quer. Não, o senhor vai Uhum. mexer até aí. Aqui o senhor não mexe, não. Isso aqui não, isso aqui é meu de estimação. Não, Uhum. esse amigo meu aqui tem que ficar. Não. Eu sumi. Eu Hum. sumi.
sabe? E isso já começou, Deus já começou a sumir com muita gente depois que o Davi nasceu, porque depois que você torna mãe, Já é né, outra Tudo coisa. muitas muda, é. amizades mudam, né? Uhum. E aí depois que o Davi nasceu e depois que eu voltei para Jesus, aí muita gente já afasta porque perde a graça, né, de conversar com você, porque o assunto muda, É, né? tudo muda. Muda tudo. E aí foi aonde eu sofri um assalto por desobediência. Uau. Voltando do shopping, o senhor mandando eu sair do shopping, eu não saía. Voltando do shopping, quase chegando na minha casa, eu perdi 3 telefones. 3? Você tava carregando 3 telefones? Não. Eu trabalhava num shopping Hum. que eu tinha que pegar e passar, e eu descia dentro numa área próxima à comunidade, né? E era uma região de muito assalto. E eu não querendo sair do trabalho. E não querendo parar de falar com as pessoas, entendeu? Perdi o primeiro, num assalto. Aí comprei outro. Aí fui lá, peguei o mesmo chip. Aí tudo que estava salvo no chip Uhum. ficou lá, entendeu? E eu não saí do shopping. Aí eu sofri outro assalto dentro do ônibus, em menos de Meu um Deus. mês. Misericórdia. E aí eu falei assim, o quê? Não, enquanto tá levando o celular, tá bom. Falei, não, vou sair, perdi. Troquei até o número. Falei, não, vou trocar até o número agora. E aí saí do trabalho. Pouco tempo depois, Deus abriu uma porta para mim, no horário que dava para mim ir em todos os cultos. Então, tipo assim, Deus sabe o que faz. Verdade. Deus não fecha uma porta para não abrir outra. É. Verdade. Entende? É Então, por isso que a gente precisa aprender a descansar em Deus, né? Uhum. e é E a onde confiar nele, né? E é aonde que Deus teve que trabalhar muito em mim, porque essa parte do descansar para uma pessoa extremamente ansiosa, né, afoita, já vem da minha personalidade, eu sou muito, né, calma, né, gente, muito Calmíssima, assim, gente. né. Calmíssima, só ligada no 220. Então já era difícil, né. Então Deus foi trabalhando, realmente desceu a unção, né, e aí me entregaram um primeiro projeto de missões, que já era da igreja, Uhum. e ali começou o meu treinamento, e aí começou Deus trabalhar na minha teimosia. Eu montava a cesta básica e eu achava que eu não tinha que fazer aquilo, eu fazia, mas depois eu olhava para as pessoas que não estavam me ajudando a fazer, eu falava, meu Deus, mas por que ninguém me ajuda a fazer isso? E tudo eu Deus já fui estava entendendo, trabalhando, né? Porque era um isso é seu projeto, chamado, missionária Ana era um Flávia. projeto de Deus na minha vida. E Uhum. foi aí que começou a acender essa chama por missões, esse amor por missões. Porque eu vejo que quando a gente fala em missões, seus olhos brilham, Uhum. né? A gente consegue enxergar que esse é um propósito de Deus para sua vida. Foi aí que começou? Sim, porque aí eu já era missionária da igreja, mas não tinha tido contato com o campo missionário, né? Porque ela era missionária dos cultos, né? Aquela que ajuda na intercessão, aquela que prega quando é direcionada a pregar, Uhum. aquela que está ali para orar para as pessoas. Nesse sentido, eu era missionária. Mas quando o projeto Semear é um trabalho muito lindo, que é um trabalho que mata a fome das pessoas ali numa comunidade carente, precisava de pessoas no campo e ali ela me separou para isso, foi Deus falando para ela assim: você vai treinar ela por um certo tempo. Uhum. Né? Hoje a gente entende isso e tudo. Ela é uma bênção e ela me treinou. Só que ela era muito rígida comigo, assim, no sentido de me ensinar. Tipo Ela assim, sabia com quem estava ela sabia É. com quem ela estava, com a lidando. rebeldia da Aham. pessoa, mas assim, até que eu não demonstrava tanta rebeldia, porque eu tinha muito respeito por ela, e tenho até hoje. Mas não é isso, eu acho que Deus estava direcionando ela realmente um treinamento, sabe? Uhum. Um treinamento para a minha vida ali. E aí foi onde eu comecei a passar bastante luta, porque, querendo ou não, eu ia para o campo mesmo, eu ia ali para as comunidades, eu ia ali perguntar quantas famílias tinha na casa, quem recebia, quem não recebia, ali eu orava, ali eu ministrava. Aí as Uau. irmãzinhas iam para a igreja da comunidade, onde uma comunidade tem muitas crianças, assim, meninas jovens com muitas crianças, muita droga, muito tudo, mas era aquilo ali que Deus Mães queria me treinar. adolescentes. Mães adolescentes, Uau. Drogas. é comunidade Aham. mesmo, né? Uau. Muito alcoolismo, Uhum. muita droga, muito tudo, que é o campo missionário, Uhum. né? E ali eu fiz esse trabalho durante um bom tempo e aí o Senhor foi colocando no meu coração
que ia chegar a hora de eu ir, Hum. que estava encerrando o meu ciclo ali. E ali eu entrava dentro da igreja e via aquelas irmãs e eu falava, meu Deus, parecia que ali já não era mais, estava encerrando e eu chorava, porque eu olhava para as irmãs não podiam me ver que me abraçava e aquele amor que eu tinha, né, pela Uhum. igreja. E eu falava, eu tô ficando doida de novo. Eu só achava que eu estava doida. E aí eu falei, não, se o senhor falou comigo, o senhor fala com o anjo da igreja. E aí ela veio e falou, Deus, o dia que ela falou, Deus vai expandir o teu ministério. Uau, que Uau. forte. Você não vai ficar entre essas portas, né? Mas ela também não entendia, porque foi uma resposta que eu pedi para mim, ela entendeu. Uhum. Com o tempo, ela entendeu e assim me abençoou, né? E aí começou assim, né? Eu já pregava fora na igreja dela, às vezes eu era convidada, né? E aí Uhum. o Senhor começou a me direcionar a um outro tempo. Eu passava na rua, eu via a igreja. Eu passava e falava, ah, não vou. Essa igreja não é minha cara. Não tem nada a ver comigo isso. E o Senhor falava comigo assim, vai lá. Eu não vou não. Vai. Vamos lá, Jesus, vamos lá. Eu não aguento ela. Aí foi, mas eu tô falando quem eu era. Não adianta Sim, falar uma coisa que verdadeira, não, tem que ser né? desse jeito. Aí cheguei na igreja, era uma conferência de missões, vocês não vão acreditar. Uau, sua Tinha cara. 70 missionários americanos dentro da igreja. Uau, olha só. Yes. A IBC tinha 70 missionários na igreja, e eu falei, essa igreja, tá, beleza. Fui na conferência, acabou, né, Jesus? Acabou. Passou um tempo, o Senhor falou comigo. Aí eu fiquei visitando para ver onde que, né, é lá. Não é possível. É lá. Deus queria trabalhar algo em mim. Uhum. Deus queria quebrar algumas coisas em mim que eu tinha, até principalmente religião, né, Uhum. entranhadas. E o Senhor falou comigo muito profundo. Fui visitar a igreja uma vez. Eu chego na porta da igreja, depois de lutar com Deus, assim, umas 2 horas para ir, eu vou lá. Tomei um banho e fui. Eu lembro que eram em bairros diferentes, né? Então era tipo, vamos colocar uns 20 minutos da minha casa de carro. Uhum. Uhum. Cheguei na porta da igreja, tinha um ônibus. Aquilo já me acendeu assim, fogo, um negócio. Falei assim, o que é esse ônibus que está parado nessa porta da igreja na hora do culto? Uhum. Entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, chamaram os missionários. Uau. Eram uns 40 missionários. Nós estamos enviando esses missionários para a LUF. Teve aquela pregação ali naquele momento que estava ali. Parece que. Não, eu fui ali para pregarem para mim. Uau, que lindo. Né? E aí eu chorava e via aquele movimento acontecendo. Uhum. E aí os missionários estavam partindo naquele momento Que do culto legal. para a LUFA. Uau, Né? forte. É uma missão do Rafael Benfica na igreja. E onde que fica a Lufa? LUFA fica quase chegando na Bahia, Cruzeiro do Sul, né? Foi minha primeira missão, mas não foi naquele dia, né? Aí eu descendo as escadas da igreja, que tinha uma escadaria, e eu estava vendo o ônibus ser carregado. E o ônibus era carregado com água, com roupa, com cesta básica, muita cesta básica. E aquilo ali eu acho, Uau, gente, que legal. Não é uma muito coisa que eu lindo. fazia, né? Mas eles estão levando para outro lugar, para mais longe, né? E aí o Senhor falou comigo assim, mas está faltando as Bíblias. Uau. O Espírito Santo falou comigo. E no próximo ano você vai levar nessa mesma missão as Bíblias. Eu falei, pronto, tô ficando doida de novo. Toda vez que Deus fala. Ela tá ficando doida. Aí eu olhei aquilo e falei assim, não é possível, será que é isso mesmo? E aí passou-se o tempo, fui para a igreja, o Senhor fui participando dos cultos, né? E o Senhor foi me dando uma revelação. Aí o Senhor falou comigo, o Senhor vai entrar em consagração, né? E aí eu comecei a orar. Aí o Senhor foi me dando versículo, e aí começou eu ver quem que é pro Alimente uma Alma. O Senhor me deu um nome, né? E quando o Senhor me deu um nome, Ele já me deu o versículo, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz Uau. para o meu caminho, é a tua palavra. Eu amo esse versículo. E Alimente uma Alma, doe uma Bíblia, Projeto Bíblia, e eu falava, Deus, que loucura. E eu achei, então, o Projeto Bíblia agora vai ser só pro ano que vem, né? Quando chegar a viagem, aí apresentei, já me uni ao ministério, apresentei
o projeto. E aí eu apresentei o projeto para o pastor falou, olha, nós somos um presbitério e tudo, vou te indicar para o pastor das missões. Aí conversei com o pastor das missões e eu achei assim, pronto, aí a igreja vai comprar as Bíblias, vai me dar e fica tudo ok, eu vou e levo as Bíblias, mas não é assim que Deus faz com a gente, né? Aí começou um processo, eu lembro que a minha amiga Josi estava em Portugal e eu falava com ela, Josi, Deus me deu um sonho e Deus começou a me dar sonhos, Deus começou a me dar revelação daquilo e o Senhor falava comigo, falei, Josi, Deus me deu a revelação da cama do paralítico. E ela falava como é que é da cama do paralítico, e eu contava para ela o sonho, e aí ela falou que ouvindo um hino do Samuel, Samuel Mariano, que fala da cama do paralítico. E ela começou a chorar lá em Portugal. Ela estava lá em Portugal e eu Uau. no Brasil, e a gente conversando sobre o Alimente uma Alma. E aí, o Alimente uma Alma quietinho, né? Eu comecei a fazer cultos nos lares sozinha. E todo mundo, eu falei, pronto, agora eu vou apresentar o projeto. E eu ia num pastor, eu ia em outro, eu ia fazendo. Porque eu sabia que ele não ia ter placa assim, né? Era uma coisa que envolver vários missionários. Uhum. E eu começava a fazer. E todo mundo que eu falava tinha visão deles. Eles não conseguiam enxergar aquilo que eu enxergava no projeto. E eu falava, Deus, o que que é a cama do paralítico? Né? E o Senhor falava que era a cama do paralítico. E aí a minha amiga lá em Portugal falou assim, é porque 3 amigos vão te ajudar a carregar a cama. Vão te Uau, ajudar a levar o forte. projeto por um certo tempo. A Josi, que é uma dessas pessoas. Olha como é que Deus faz. Uma dessas pessoas, quando o Senhor me mostrou, ela nem estava na presença de Deus. Uau. E ele voltou Ainda, para a né? igreja, ele se casou, né? Uau. E aí, quando ele veio participar do projeto, a esposa veio junto com uma terceira pessoa, Que que eu nem lindo. conhecia, que se tornou uma amicíssima minha, a Uhum. Karen. Mas assim, só que vai carregar durante um certo tempo. Depois, porque a cama, na realidade, é sua. Para você lembrar de onde que Deus te tirou. Para Uhum. você lembrar, Forte. para você lembrar que a cama que você carrega são as pessoas que estão no mundo como você estava. Que você precisa ir atrás. Foi algo muito Muito tremendo. forte. E aí passou-se o tempo, eu fui fazendo. Eu lembro que tinha uma amiga minha com câncer, a Nájila, a gente começou na casa dela o culto, né? As visitas na casa dela, o filho dela era um amigo meu de quando ele estava no mundo, né? Quando eu estava no mundo, e aí a gente foi e abraçou a Nájila, então veio para me ajudar na primeira missão, né? Eu lembro como se fosse hoje, a me ajudar a recolher Bíblias. Ela assim toda, né? Não, a gente vai fazer um bazar aqui, a gente vai vender as roupas aqui, que começou a chegar o tempo da missão, Uhum. né? E aí eu falava, Deus, como que vai ser? Começa a ligar para as pessoas, começa a pedir Bíblia. Aí eu lembro que eu fui numa igreja, igreja da pastora Márcia, eu ganhei as 10 primeiras Bíblias. E aí eu fui juntando, e eu achava assim, não vai dar tempo. Eu falava, preciso levar 200 Bíblias, no mínimo, né? E aí eu levei as 200 Bíblias. Não foi nenhuma Bíblia a mais do que Uau. 200. Uau. Não foi. E aí eu fui para a primeira Elas foram missão. chegando. A mesma missão, um doava uma caixa com 20, outra doava uma caixa com 20, outra doava uma caixa com 20. Uau, que linda. E aí eu fui na missão e com o grupo da igreja, mas o Alimente uma Alma era só eu que fui, né? E aí foi uma benção. Eu lembro que algo que me impactou muito nessa missão, que a gente chegou num vilarejo, onde uma casinha aqui, outra ali, na Bahia, aquela areia branca, que você vê, não dá nada nessa terra, né? E aí a gente colocou as roupas nessa escola, nas bancadas, e aí vem um senhor e virou e falou assim, olha, que bom, né? Como que Deus é bom. Uma loja novinha, só para nós. E ali só Uau. tinha coisa usada, né? E aquilo que às vezes a gente descarta, aquilo que às Verdade. vezes a gente acha que não tá bom, para uma pessoa, ela recebe aquilo como se fosse algo novo, né? Da Um parte de coração Deus. grato. E um coração grato. Que bênção, E glória aquelas a Deus. pessoas recebiam a palavra, ali eu fui entendendo, fui entrando nas casas, né? Porque tem o tempo de você entrar, você vai entrando dentro dessas casas e vai Ministrar vendo sobre essas meninos, vidas. exato, você vai vendo meninas grávidas muito novas, você vai vendo Uau. pessoas alcoolizadas. Nessa primeira missão tinha uma mulher
muito localizada, que hoje ela ajuda os missionários. Ela é uma missionária na terra dela, Olha né? só. Que Porque quando o lindo. grupo chega, ela já está pronta para ir Glória a junto Deus. com o pessoal. Hoje eles já vão abrir uma igreja lá. Que Que Esse bênção. foi o lindo. primeiro, primeira viagem do Alimente uma Alma. Uhum. Depois eu participei de um outro grupo também, que foi muito poderoso, que é o grupo de missões até os confins da terra, que Uhum. aí Deus foi me ensinar com eles a organização da missão. Aí eu fui vendo como que eles faziam a ata, como que eles faziam a entrada e saída, Uhum. como que eles eram, tudo eles prestavam conta, se você doava R$ 10, R$ 10 entrou aqui da irmã tal. Você está entendendo? Era O o Uhum. Senhor já bazar, te ensinando e tudo. isso tudo é uma Uau. preparação de Yes, Deus. é Maravilhoso. verdade. É verdade. É É a Maravilhoso. escola do Senhor. a escola do Senhor. E aí você vai lembrar lá atrás, Uhum. né, aquele treinamento mais forte. Como eu agradeço Dorjó por isso. Uhum. Tudo que eu sei de missões, né, a minha base missionária vem da Deus Eterno. Eu não Uhum. tenho, assim, como não falar que foi um treinamento de Deus na minha vida. Uau. Mas, assim, Deus encerra ciclos, né? Encerrou o ciclo, abriu um novo ciclo em outra igreja, né? E no final, assim, antes de vir para cá, Deus me fez ir em várias igrejas, né? Uhum. Para arrecadar Bíblias para uma missão. Porque no meio disso tudo, né? Após essa primeira missão, em 2019, minha mãe sofre um acidente gravíssimo, Uau. né? E aí eu entrei naquela crise do, do chamado, né? Uhum. Porque o chamado entrou para dentro da minha casa, né? E aí minha mãe, nesse acidente, fica 56 dias internada. Meu Uau, muito Deus. É, tempo. entre a vida, uns dias bem, outros dias mal. Foi um Uhum. acidente que ela teve? Ela teve um acidente de moto em 2019, né? E logo após a missão, logo após essa missão, minha mãe sofreu esse acidente. E nesse acidente ela fraturou 8 vértebras da coluna, Meu lesionando a Deus. medula, Uau. né? E ali ela ficou impossibilitada de andar. E quando eu recebi aquele diagnóstico, porque ser como filha mais velha, ali Deus já tinha me tirado do meu trabalho, Você né? ficou Uhum. então incumbida de cuidar dela. Fiquei incumbida de estar no hospital, né? A que estava em casa, que não era casada Uhum. e tudo. Então, ali eu ficava o dia inteiro com ela no hospital, ouvindo os diagnósticos médicos. E eu lembro que me revoltou muito, porque em meio a tanta promessa de Deus, acontecer aquilo com a minha mãe. Uhum. E eu lembro que quando ela tinha 4 dias, né? Ela foi transferida de um hospital para o outro, um hospital maior. E que eles descobriram que ela estava com hemorragia no pulmão e outras coisas, estava drenando o pulmão dela. E vem uma senhora, uma missionária dentro do hospital. E eu falei, eu não estou acreditando. Ó, Senhor, ó, amém, amém, tá? Porque eu já entendi que eu vou cuidar da minha mãe, né? Mas eu sabe assim, aquele momento de revolta, e vem ela. Uhum. E ela começou a pregar para minha mãe ali, e Uhum. olhava para mim, e eu olhava para ela, né? E ela falou: minha filha, fica tranquila. Minha mãe fala que ela foi visitada no hospital, né? Minha mãe tem um testemunho muito forte. Minha mãe fala Uau. que ela foi visitada por um médico que não existia no hospital, que ela Nossa, teve. Minha mãe tem um muito testemunho forte. forte. Deus trabalhou muito na minha vida da minha mãe através desse acidente. Uhum. E o hospital virou um centro missionário. E eu estava assim no auge. Eu estava fazendo Perspectivas, que é um curso de missionário transcultural. Eu já tinha pago, ia começar, Uhum. e eu queria parar. Então eu saía do hospital e ia para a igreja. E como não tinha culto todos os dias na minha igreja, eu procurava uma igreja. E aí, no meio disso tudo, minha mãe recuperou. Nessa pregação que eu fiz, Deus falou que não era para me parar, que não era essa ordem que ele tinha me dado. Minha mãe estava na mão dele e que na mão dele eu não ia tirar ela, né? E que era para mim continuar. Então eu tinha uma missão para fazer com o grupo Até os Confins da Terra que eu tinha parado, que eu ia levar 250 Bíblias. E essa missão aconteceu pouco antes de eu vir para a América.
onde juntou todas as pessoas que Deus falou que estaria no Alimente uma Alma. Fizemos essa viagem, foram levadas 250 Bíblias para esse projeto maravilhoso, pastor Uau. José Paulo, né, que ele tem há mais de 10 anos lá no norte. E aí o Senhor já começou a preparação para me vir para cá. Uhum. Então, todo esse processo que eu vivi desde o princípio da minha conversão, o Senhor já vem me preparando. E o interessante é que quando eu vim com o envio, né, que eles me enviaram, aí o pastor já falou: olha, o Senhor está derramando um óleo sobre a sua vida. E é um óleo de compaixão. Uau. Né? E ele falava assim: olha, eu não sei se é dependentes químicos, eu não sei o que é, mas Deus está te enviando para essa nação Amém. para que você continue, né, a Amém. missão do Senhor. Então é isso. A promessa que o Senhor faz para a vida de alguém, né? O Uhum. improvável. Porque eu era um improvável. Eu era uma Uhum. pessoa não, não tinha expectativa nenhuma quem me Uhum. via no mundo. Né? Deus restaurou a minha vida. Mas Glória a Deus Deus. olhou, amou, escolheu, É. É assim que Deus cuidou, faz. Oh, meu Deus, lavou, deixa eu lavar colocou um essa. anel no dedo, calçou as Deixa. sandálias, Exato. E foi né? exatamente isso. Eu Glória a despedi Trocou dos Deus. suas meus pais. vestes Despedi dos meus pais e vim. Hoje estou e aqui na hoje está América. aqui com a gente, Na América. somando, Amém. Uma né? ovelha agora. Uma ovelha Ovelha, abençoada, ovelha, tratada. doce, tratada. Glória a Deus. Deus tratou com ela Aleluia. antes de enviá-la para Tem cá. pregado a palavra, né? É. Estamos aí com o projeto de continuar, Sim, com Amém. né? certeza. Dando, Amém. né? Continuidade. Continuidade ao Alimente uma Alimente uma alma alma. aqui na América. Tem muita Amém. gente Alimente uma alma. necessitada, Life, né? carente, É. para a glória do nome de Jesus. Amém, Aleluia. amém. Ai, Ana, foi muito bom. Pena que Ai, passou muito rápido. Não, passou ai. muito Vamos ter, rápido, vamos ter que gente. história. marcar o 2. Vamos ter que marcar o Pode 2. Com ser. É porque é certeza. muita coisa, né? Então, Não, e a assim, gente não tem tem como muita coisa falar. ainda, né? Não tem como É, tem falar muita da coisa ainda missão para sem falar. falar do tratamento de Deus, né? Eu acho que Aham. é muito importante para quem está ouvindo, você que está aí desviado, que Deus tem um chamado na sua vida, não espera. Espera não, volta. Nossa, não espera passar por esses processos, não, que são muito O Pai dolorosos. te ama, o Pai te chama. É, e não adianta, filho. Não vai ter lugar que você vai esconder que ele não está te vendo. É Verdade. verdade, falou Verdade. A tudo. própria palavra do Senhor nos diz a respeito disso, Verdade. né? E é isso. Para onde a gente vai se esconder de Deus? Não. Aí estamos Se aqui. subirmos aos céus, ali está. Se formos Sim. ao mais profundo do abismo, ali ele também está. Verdade. É verdade. Glória E a Deus aí por Deus, isso. Amém. Deus traz a gente, ele me trouxe e eu trouxe a cama, né? Porque a cama, como se diz, os meus amigos ficaram, né? Como foi o tempo, Uhum. né? E a agora cama tá você veio. e Davi aqui, profeta É. Davi. Foi enviado Uma junto comigo, bênção. você Uma acredita? bênção Ele ele. é uma Glória a Deus. bênção. É. Amém, Ana. Amém. Muito obrigado. Aí eu que Obrigada, agradeço, missionária. gente. Foi uma Ai, que alegria honra, ter né? Tá você vendo? Não aqui. foi tão. Não, tá vendo? Foi tão desesperador, né? Tranquilo. Tranquilo, a gente nem precisou falar muito. Graças. Sério, né? Gente, é mesmo, né? Nem deixei vocês falarem. Verdade, Né? Não, Ana, mas, ela nem tipo fala, assim, tadinha. Quase. Foi Quase. bênção. Gente, mas que bom, que bom. Foi muito bom, né? Ter você aqui na mesa juntamente Sim, sempre é bom. conosco. Ana, Amém. termina fazendo uma oração. Amém. Amém. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai. Sim, Jesus. Senhor, primeiro eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica Sim, oportunidade Jesus. Muito obrigada. de estar na tua presença e falar em teu nome. Senhor, eu sei que várias pessoas estão nos assistindo e vai nos assistir, meu Pai, Sim. Jesus. esse episódio. Eu sei que o Senhor vai entrar em lares, eu sei que o Senhor vai tocar vidas. Sim, Pai. Eu sei, Senhor, que de alguma maneira, Senhor, este testemunho vai tocar aquele que precisa. Senhor, em nome de Jesus, alcança aquele agora que está caído, Pai. Alcança aquele que precisa, Senhor, da tua mão, Jesus. Envia, Senhor, ativa, Senhor, os missionários do Senhor, Pai, a esta obra, neste último tempo, Pai, para ir até aquele que precisa ouvir a tua palavra, Senhor. Aleluia. Ouvir, Senhor, mais do Senhor, Jesus. Desperta-nos, Senhor, neste tempo, meu Pai, para fazer a tua obra, Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor vem e vem sem demora. Meu Deus, alcança, Senhor, aquele agora que está nas drogas, alcança aquele agora que está na prostituição, alcança aquele agora que está no leito de hospital, Sim, alcança, Senhor, este pai, Senhor, esta
família, em Senhor, Jesus. que está com o casamento destruído, meu Pai. Faz uma obra que só o Senhor, meu Deus, pode fazer, meu Pai, na Amém. vida dessas pessoas, Pai. Usa-nos, Senhor, neste tempo, Senhor, que tenha mais, Senhor, pessoas dispostas, meu Pai, a ir para o campo, Senhor Jesus, a colocarmos, eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua boa obra, Senhor Jesus, porque sabemos que nós fazemos planos, Senhor, Amém, mas a resposta sempre vem do coração do Senhor. E Aleluia. nós sabemos, Senhor, que o coração do Senhor, meu Pai, é por almas, é por vidas, é por Sim, salvação. Que a Jesus. salvação do Senhor entre em casas, entre, Senhor, aonde, Senhor, houver alguém precisando ouvir esta palavra, Senhor Jesus. Sim, Ah, Senhor, que o Jesus, coração do alcança. Senhor Senhor, quebrante, Senhor, esta vida neste momento. Que a mão do Senhor alcance esse coração, meu Pai. Que a mão do Senhor alcance essa vida. Que a amém. obra do Senhor, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor, seja concluída, Senhor, Sim, segundo o Jesus. teu querer. Aleluia, que nós possamos fazer a tua vontade, não a nossa, Sim, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Amém, Senhor. agradeço ao Senhor por este ministério, agradeço ao Senhor, meu Pai, pela vida da pastora Tatiane, Sim, agradeço Jesus. pela vida da Letícia, pela vida do Amém. pastor Anderson, Sim, meu Pai, Jesus. por todos Obrigada, os Deus. outros que trabalham, Senhor, meu Pai, neste ministério, meu Pai, que o Pod Life possa alcançar vidas e Amém, em nome de transformar Jesus. vidas pelo poder da tua palavra. Amém, Alcança a vida do Senhor. Nicolas, alcança a vida do Henrique, Pai. Amém, Jesus. Usa eles com poder e com Sim, graça, Senhor Jesus. Jesus, em cada episódio, Senhor Jesus, que o Senhor possa sim, Senhor, fazer grandes Amém, coisas Senhor. em nome de Jesus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Letícia, foi uma alegria ter mais uma vez minha Amém. parceira aqui comigo. Gente, Deus abençoe. Foi um prazer ter vocês aqui e que até a próxima, Até né? a Em próxima. Em nome de nome de Jesus. E Amém. Jesus. ó, vem ser filha do rei você também. Amém? Amém. Um Aleluia. abraço.